Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de geografia com o professor. Gente, antes de começarmos, eu queria dar um recadinho aqui importante para vocês, que é o seguinte: assim como as matérias específicas do curso de vocês são importantes, a redação também é. E nós estamos tendo muita pouca entrega de redação. Então, pessoal, se organizem. Assistam às aulas às sextas-feiras com a professora Tami Lopes, às 19 horas, ao vivo também no Meet. E entreguem as redações certinho no Forms, porque vale nota e é muito, muito importante também. Então é isso, pessoal. Boa aula e é isso aí. É com você, professor. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Yasmin, Gustavo, Patrícia, Sandra. Aí tem até uma publi aqui, ó. Lanches VIP. Já faz o anúncio, né? Queridos, sejam todos bem-vindos, especialmente vocês aí que estão participando da aula ao vivo. Nosso grupo de geografia é um grupo seleto, não é pequeno não, é seleto. Serão sempre todos muito bem-vindos, quem assiste pelo YouTube também, mas para vocês em especial que participam da aula ao vivo, melhor ainda, porque a gente tem a oportunidade de trocar, de fazer perguntas e assim por diante, né? Quero chamar aqui a atenção de vocês, antes da gente começar, da rotina de preparação dos estudos, né? Vestibular exige um nível de comprometimento que nem todo mundo está disposto a dar. E isso faz uma diferença brutal entre você passar e não passar. Não é o quanto que você domina do conteúdo, isso de verdade não é o importante. O importante é o quanto que você está adaptado a responder aquilo que o corretor de prova está perguntando para você e costuma sempre perguntar, a forma como ele costuma perguntar. E isso exige um treinamento sistemático, né, um treinamento cotidiano para fazer. Isso, né, não só para as específicas de maior peso, né, mas como também envolvimento com outros vestibulares, tem o caso da redação, né? Então, por favor, não percam a oportunidade, mesmo nessa fase em que a gente está com o pé mais leve no acelerador, a gente ainda está bem distante da prova específica, começamos bem mais cedo do que no ano passado, por exemplo, e estamos com uma frequência de aulas maior do que a do ano passado também. E isso é reflexo de um nível de competitividade que aumentou, um nível de dificuldade que aumentou, para a gente não perder a possibilidade de aprovar todos vocês. Né? No grupo que aqui está, né, o potencial para isso é enorme, de conseguir ter 100% de aprovação. Mas para isso, exige 100% de dedicação. E aí essa dedicação é fazer as listas de exercícios, me mandar para correção, tá? A gente ainda está dentro do prazo, né? A gente combinou de ter prazos maiores para essas 3 primeiras aulas, mas mesmo assim, dessa vez eu já recebi uma quantidade menor até a hora da aula. Vai fazer muita diferença no treinamento de vocês ter essa correção. Quem teve a oportunidade de ver como eu fiz, eu fui fazendo, né, sublinhando onde você precisa melhorar, trocar o que ficou faltando ou o que foi além. Fiz observações, até sobre a caligrafia, eu fiz observações. É fazer ajuste fino mesmo, e isso exige tempo, tá? Essa aula, por exemplo, a aula 3, é a terceira e última aula dessa fase de adaptação. É como se nós estivéssemos, se fôssemos atletas, né, fazendo uma pré-temporada para discursivo, tá? Uma pré-temporada. A gente está, né, preparando o corpo e mente para se adaptar a essa rotina. Quando começar a Vera, que já é a partir do próximo módulo, vai mudar um pouquinho
a formatação, como eu já expliquei em aulas anteriores, a gente vai intensificar. E se você não tiver já adaptado, vai sofrer na hora que o acelerador for apertado. Então, não dá mole. Quem está nesse período aí de recesso de escolas, né, com família, e tá, de certo modo, negligenciando o estudo, cuidado, e talvez correr atrás depois pode ser tarde demais. Tá? É isso aí. Até craque, de vez em quando, né, vacila, né? Lá o Messi perdendo pênalti, acontece. Mas e todo o resto, né? Vale o conjunto da obra, então não pode esmorecer. Tem que ter a gana, né? A vontade para a gente poder trabalhar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Dá um joinha aí. A garganta está um pouco comprometida, curiosamente, né? Mas estou num ambiente agradável aqui, certamente com vocês a gente vai fluir melhor, tá certo? Vamos começar aqui o nosso trabalho, tá? Vou abrir a imagem aqui para vocês. Então, para quem está vendo no YouTube, aula 3 do módulo de preparação para a prova discursiva da UERJ, do pré-UERJ popular, que a gente oferece para os alunos de Maricá e do Brasil, né, que eles podem assistir. Essa aula é formada aqui por 3 grandes temas, tá? Nessa aula aqui vocês devem ter percebido, quem fez já a lista anteriormente, que a gente tem ali blocos de questões relacionados aos mesmos temas, tá? Vamos começar aqui. Vamos lá. Geografia discursiva, aula 3. Nossa UERJ aqui, ó. Vocês vão estudar, por exemplo, na geografia, nesse andar aqui, ó. Está aqui, ó. Terceiro andar. Fica tudo nesse bloco aqui, ó. Vamos lá, hein? Para começar, primeira questão aqui tem um gráfico bem bacana para a gente estudar, que fala sobre taxa de natalidade e de mortalidade no Brasil. E aí o gráfico começa ali em 1945 e ele vai até 2045, né? Faz uma projeção para o futuro, algo que é possível com os estudos demográficos que são realizados principalmente pelos governos, né? Bom, nesse gráfico a gente percebe claramente que tanto a natalidade quanto a mortalidade, elas têm um comportamento de queda. Elas estão em declínio. Só que esse declínio ele ocorre em ritmos diferentes, né? A natalidade, que é essa aqui que está em azul, ela cai mais lentamente do que caiu a mortalidade, embora aqui no final a mortalidade tenha uma tendência de diminuir a sua queda, se estagnar e até ter um relativo aumento aqui no final, enquanto que a natalidade continua caindo em ritmos mais lentos, mas caindo e se aproximando da mortalidade. Exatamente. Pois é, natalidade, por definição, é o número de nascidos vivos e registrados a cada 1.000 habitantes em um ano. Então, ele já está fazendo essa referência aqui. E a mortalidade, o raciocínio é o mesmo, número de mortos registrados a cada 1.000 habitantes em um ano. A diferença de comportamento entre elas chama-se crescimento vegetativo. É esse gráfico aqui, ó. Quando a natalidade cai, mas a mortalidade cai mais acentuadamente, a diferença entre elas, que é o crescimento vegetativo, aumenta. Ó. Quando a distância entre as linhas fica maior, a taxa tem maior aceleração. Em compensação, no finalzinho aqui, ó, quando elas voltam a se reaproximar, a taxa de crescimento vegetativo desacelera também, podendo ficar até estagnada ou até mesmo negativa, dependendo do lugar. No caso dessa questão aqui, a gente percebe que é exatamente essa fase final. O Brasil está mais ou menos por aqui, né?
nesse período aqui, que seria, no gráfico, o finalzinho aqui da terceira fase da transição, caminhando por um futuro não muito distante, aqui a 2045, em que a gente tem uma tendência de convergência dessas linhas, né? A pergunta diz o seguinte, ó: identifique uma alteração na estrutura etária brasileira entre 1945 e 2005, ou seja, o recorte é aqui, ó, somente aqui, associada às taxas de natalidade e mortalidade no gráfico. O que a gente pode perceber aqui, né? No caso dessa distribuição. Perceba que ele fala aqui embaixo de estrutura etária. O que significa isso, né? A distribuição dos grupos por idade. E aí, para a gente entender isso bem, eu vou nesse gráfico aqui, que eu vou usar para uma questão mais à frente. Essa é a estrutura etária do Brasil, de 1980 até mais ou menos ali a data do gráfico, né? 2040, mostrando um estreitamento da base e um alargamento do corpo e do topo dessa estrutura etária. O que isso mostra para a gente quando eu olho para a base ficando mais estreita? Uma redução das taxas de natalidade. O número de filhos, homens e mulheres, vem diminuindo, então essa taxa ela vai se estreitando. Em compensação, a mortalidade também cai, porque eu tenho um grupo cada vez maior em idades mais avançadas ao longo do tempo. Ou seja, queda da natalidade, queda da mortalidade e aumento da expectativa de vida. Isso tudo eu vejo quando eu, naquele gráfico lá, relaciono o comportamento da estrutura etária. Então, identifique uma alteração na estrutura. Então, você poderia falar de diferentes mudanças, né? O estreitamento da base, mostrando a diminuição da natalidade, o alargamento do corpo ou do topo, demonstrando ali a queda da mortalidade e também, por consequência, o aumento da expectativa de vida. Tá? Aí, na sequência, ele fala assim, ó, cite ainda duas políticas públicas necessárias para fazer frente às mudanças demográficas acentuadas a partir de 2005. Ou seja, daqui para frente, eu tenho a tendência natural de um comportamento de estrutura etária com grupos cada vez maiores em idades mais avançadas e um grupo cada vez menor em idades mais baixas. Então, se eu for pensar, por exemplo, num problema resultante desse aumento do topo da pirâmide, eu posso falar da questão da melhoria da saúde geriátrica, melhoria dos sistemas de saúde para atender a população mais idosa. Tá? Costuma muito, Yasmin, com frequência, inclusive, tá? São assuntos que caem todo ano. Eu posso falar, por exemplo, do aumento da necessidade, né, da reforma previdenciária, né, melhoria do sistema de aposentadorias, né, para poder garantir maior seguridade social para esses futuros aposentados. Então, tudo isso poderia entrar nessas opções aqui da questão número 1, tá? Vou colocar aqui embaixo, só para facilitar a nossa vida. Vai aparecer aqui. Cadê? Ué, era para ter aparecido aqui. Agora sim. Nossa, ficou pequenininho, né? Ver se eu consigo ajustar isso. Pequeno, inclusive, para mim. Agora sim. Eu depois ajusto para colocar lá para vocês. Tá? Mas é basicamente a informação que eu acabei de citar. Informação fundamental para poder responder essa questão, tá certo? Essa primeira aqui foi mais tranquila,
ela exigiu conteúdos simples, né? E nem pediu para você explicar muita coisa. Eu até botei o resuminho ali como gabarito. Botei no lugar errado. Agora sim. Tá aqui. Com gabarito. Porém, a questão não exigia tanto, né? Era só identifique uma alteração e cite duas políticas públicas. Tá? Então, entre elas, essas duas poderiam ser destacadas. Agora, não se esqueça, se eu fosse pensar na base da pirâmide, eu estou tendo uma diminuição do número de jovens, né? Eu poderia falar, por exemplo, né, de políticas de incentivo à natalidade, ainda não é um problema nosso. Ou se eu olhasse para o corpo da pirâmide, que é o grupo dos adultos, e pensasse, né, em aumento de vagas nas universidades, na formação de qualificação de mão de obra, geração de empregos, entre outros, tá? Bem tranquila, essa sem grandes mistérios. Essa aqui já torna a nossa vida um pouquinho mais difícil. Reparem aqui, ó. As pirâmides acima apresentam informações sobre os níveis educacionais de dois países, associando-as às estruturas etárias de suas populações. Burkina Faso e o Sri Lanka. Perceba que ele bota aqui, ó, em relação ao nível educacional, grupos sem escolaridade, mais claro, quem tem somente o primário, que é esse mais escuro, e quem tem o secundário, que é esse cinza intermediário, tá? Aí ele fala aqui, ó, as pirâmides acima apresentam informações sobre os níveis educacionais de dois países, associando-as às estruturas etárias de suas populações. Estabeleça uma relação entre o nível educacional da população e o formato da pirâmide etária, utilizando um indicador demográfico distinto para a análise de cada país. Então, se eu olhar, por exemplo, aqui para Burkina Faso, eu vou ver esse formato triangular, semelhante a uma pirâmide, né? Que demonstra o nível de atraso desta localidade em relação ao padrão de desenvolvimento humano que é estabelecido no planeta, né? Quanto mais atrasado é o país, maior tende a ser o formato da sua estrutura etária, dessa maneira aqui, né, mais triangular, em que a base é mais larga, se comparada ao corpo e ao topo. Isso tem a ver com esse comportamento aqui, ó. Natalidade alta, mortalidade alta, expectativa de vida muito baixa, crescimento vegetativo muito lento, né? Essa é uma característica de países mais atrasados assim. A pergunta é: estabeleça uma relação entre o nível educacional da população e o formato da pirâmide etária, utilizando um indicador demográfico distinto para analisar cada país. Se você olhar para Sri Lanka, por exemplo, embora esteja no mesmo continente, na mesma circunstância de subdesenvolvimento, a diferença da faixa etária de cada um deles já vai ser muito grande. Por quê? Eu tenho aqui um grupo secundarista, né, que seria o equivalente ao ensino médio, né, uma proporção muito maior, o que faz com que esse grupo intermediário aqui seja superior também. É também um território de um país subdesenvolvido. Eu tenho um nível de escolaridade maior, e aí isso faz com que ele esteja numa fase mais avançada da transição demográfica, por exemplo. Já caminhando aqui, ó, uma segunda em direção à terceira fase da transição. Qual é a relação que eu tenho que fazer aqui no caso, por exemplo, de Burkina Faso, né? Se eu for pegar a taxa de natalidade, por exemplo, vou perceber que o menor nível educacional da população resulta em altas taxas de natalidade. Isso vale tanto para mulheres quanto para os homens, né? O que explica
né, essa base mais larga da sua estrutura etária. No caso da expectativa de vida, o menor nível educacional ele também reflete uma menor qualidade de vida, acesso a mecanismos de saúde, renda, o que faz com que esse corpo e topo sejam bem mais estreitos se comparadas às bases com faixas etárias muito elevadas. Agora, já no caso do Sri Lanka, olhando para a base, o maior nível educacional dessa população, tá, ela também está associada a uma queda da taxa de natalidade, ou fecundidade, tá? As duas não são iguais, mas têm comportamento semelhante. Lembra? Fecundidade, natalidade, há diferenças, mas o comportamento é semelhante. E aí, isso resulta numa base mais estreita. E no caso da expectativa, né, esse melhor nível educacional, ele eleva a qualidade de vida, os cuidados com a saúde, o nível de renda, a alimentação, o que gera um corpo e topo mais largos em comparação à sua base, gerando uma maior expectativa de vida para a população. Ambos são subdesenvolvidos, mas apresentam aí níveis diferenciados de subdesenvolvimento. Sri Lanka caminha para algo mais parecido com o Brasil, por exemplo. Esse é um assunto que muito provavelmente aparecerá este ano na prova, demografia. Saiu muito recentemente os indicadores. Não caiu no primeiro EQ, e é possível que caia no segundo, e especialmente na específica, e sempre que cai o assunto é sobre estrutura etária, causas, características da estrutura e consequências, né, problemas resultantes das mudanças que estão previstas. Beleza? Comecei com um assunto mais tranquilo, só para a gente ganhar mais fôlego e energia. Vou pegar aqui, ó. Só botar o gabarito aqui comentado para vocês. Lembrando que essa é a última que vem mais tranquila, em termos de correção, por exemplo, mais tranquila, para a gente poder entrar no estágio 2 da nossa preparação, tá certo? Aqui, ó. Agora, essa aqui merece uma atenção especial. É um gráfico bem difícil de interpretar, embora a resposta seja fácil. O gráfico traz informações que merecem uma atenção. Olha o que ele diz aqui, ó. Faixas etárias da população em 4 bairros da cidade do Rio de Janeiro até 2065. Deixa eu aumentar aqui o gráfico para ficar melhor para ver. Aumentar. Isso. Está aqui. Copacabana, Lagoa, Rocinha e Maré. Ele está mostrando aqui, ó, grupos de faixas etárias diferentes, de 0 a 14 anos. Copacabana é bem pequeno e continua caindo. Lagoa é bem pequeno, continua caindo. E aí, quando eu comparo este grupo aqui com a Rocinha e a Maré, percebam que além do percentual ser muito mais significativo, é só pensar na coloração, tá? É o cinza mais claro. A queda não é tão acentuada. O grupo acima de 60 anos de Copacabana já é alto e aumenta significativamente ainda mais. Mesma coisa, comportamento semelhante na Lagoa, enquanto que na Rocinha eu tenho crescimento, ele é um crescimento importante, mas com taxas muito baixas, né? Maré com comportamento parecido. E o grupo aqui de 15 a 59 anos, ele tem tendência a uma queda bem acentuada na Lagoa e Copacabana, tem tendência à queda também
na Rocinha e Maré, só que com percentuais muito elevados, né? O que eu consigo interpretar aqui? Vamos separar dois grandes blocos, né? Bairros de população mais abastada, mais nobres, como Copacabana e Lagoa, e um outro, né, bloco com os bairros com populações mais desfavorecidas, mais vulneráveis, né? E aí a gente vê claramente uma diferença no ritmo de evolução dessa transição demográfica, né? Em que eu tenho uma estrutura com tendência, uma população, uma expectativa de vida muito alta, mas baixíssima natalidade, enquanto que aqui eu estou numa condição ainda muito intermediária, né? Embora em redução, mas ainda muito intermediária, com taxas ainda mais acentuadas de natalidade, que refletem nas idades mais baixas, mas uma baixa expectativa de vida, que se reflete aqui num grupo de idosos, né, reduzido para o total da população. Aí ele diz aqui, ó, quase 2/3 dos moradores estão na terceira idade. Os bairros terão um dos menores percentuais de habitantes com menos de 15 anos. Esses bairros terão mais crianças, adolescentes que idosos, o percentual de pessoas com mais de 60 anos subirá, mas ficará distante do de outros bairros. Isso mostra aqui que, apesar da proximidade desses bairros da cidade, existem dois mundos muito diferentes nessa questão evolutiva da transição, que está diretamente associada ao seu nível de desenvolvimento socioeconômico, né? Simples assim. Num bairro como Copacabana, por exemplo, faz muito mais sentido você pensar em abrir uma clínica geriátrica do que uma pediátrica, por exemplo. Um lar de idosos vai fazer muito mais sucesso, vai ter muito mais relevância para o público local do que uma creche, e assim por diante. O oposto vai acontecer aqui, ó. Pelo menos por hora, as necessidades dos grupos etários com as faixas de idade mais baixas são maiores. Tá? Essa é a tendência natural de cada localização. Isso impacta em inúmeros processos, tá? A questão da moradia, a questão do emprego, vaga na escola, número de leitos nos hospitais e assim por diante, ok? Adaptação para a circulação de pessoas. Aí ele fala aqui, ó, comparando as projeções para Copacabana e Lagoa com aquelas da Rocinha e Maré, no ano de 2065, essa projeção para 65, aponte dois indicadores demográficos relevantes para explicar o contraste verificado e justifique a sua resposta. Aí é que vem o detalhe. E indicadores são esses que a gente pode destacar. Tá? Primeiro deles, não há dúvida, a própria taxa de fecundidade, né? Que tende a ser mais alta, no caso da Rocinha e da Maré, e a expectativa de vida mais elevada no caso de Copacabana e Lagoa, por exemplo. Então, do destaque desses indicadores, a gente pode pensar que a taxa de fecundidade ela vai ser menor nas áreas mais nobres, mais ricas, devido a inúmeros fatores, como o planejamento familiar, o custo de vida mais elevado, né, para a criação de filhos, entre outros. E, nesse caso, maior nas comunidades, como a Rocinha e a Maré, por conta de uma base de jovens e de crianças ainda maior, que se reflete numa maior capacidade reprodutiva dessa população. E num padrão de custo de vida mais baixo. Isso é complexo da gente analisar, e chega até a ser meio contraditório, né? Porque as famílias com padrão de renda mais alto são aquelas que costumam ter, em média, menos filhos. E isso tem a ver com o nível do custo de vida que cada indivíduo tem em cada grupo social. As necessidades da população mais desfavorecida são muito básicas, são de subsistência, né? Alimentação, abrigo. E aí, muitas vezes, um número maior de membros na família até contribui para uma ajuda para essa subsistência. Nas famílias mais abastadas,
como essa questão da subsistência, de certo modo, ela já foi superada, os gastos são com custos diferenciados, né? Escola mais cara, hospital mais caro, transporte mais caro, né? Viagem, cursos. Isso encarece sensivelmente o seu custo também. E aí, curiosamente, esses grupos que têm maior acesso a mecanismos de proteção tendem a se reproduzir menos. Sem contar a questão da própria expectativa de vida, né? Que faz com que numa determinada faixa de idade, sobretudo das mulheres, a capacidade reprodutiva caia substancialmente. Né? Acima da menopausa, por exemplo, né? As taxas são irrelevantes, né, para a média do que se considera, né, a faixa da menopausa das mulheres, uma taxa irrelevante das capacidades reprodutivas. Deixa eu ver aqui a pergunta do Gustavo. Então, essa foi a que eu mandei no dia seguinte à aula, tá, Gustavo? Que era para essa de agora. Não tem problema, dá tempo. Até porque o que eu quero analisar é a maneira da escrita. Não poderia usar a mortalidade, mas sim a questão da expectativa de vida. Esse é um ponto sensível. Para aumentar, como aumenta o grupo de idosos, a expectativa de vida tem que aumentar, e não a mortalidade. Tá? Então, o que eu vou poder considerar aqui? No caso da expectativa de vida, é mais alta, pelo melhor nível de acesso à saúde, de renda, e menor na Rocinha e na Maré, devido ao oposto disso, né? Que vai gerar uma redução da população, principalmente nesses grupos, né, de idade mais avançada. Vou botar aqui, ó. Lembrando que o que eu coloco aqui não é a resposta, tá? É o padrão do que você deve considerar na hora de responder a tua questão, tá certo? Agora, a gente vai começar a trabalhar com questões mais pesadas, né? E essa aqui, então, é uma questão de interpretação bem difícil, viu? Vou começar devagarinho aqui, ó, só para a gente entender. O Laboratório Espaço Público de Direito à Cidade elaborou um mapa que sobrepõe, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, depois eu vou na questão, tá? Que sobrepõe a distribuição da população por cor e por tipo de domicílio onde reside, com o objetivo de responder a seguinte pergunta: em São Paulo, a verticalização seria sinônimo de democratização do acesso aos locais que concentram maior qualidade urbanística? O componente racial precisa ser incluído nesse debate, na medida em que raça é um elemento estrutural na construção da desigualdade das cidades brasileiras. Aí ele mostra aqui, ó, no mapa, reproduzido a seguir, que é esse maior aqui, usa-se uma escala cromática, né, de cores, quanto mais vermelho, mais vertical e menos população negra. Quanto mais amarelo, mais horizontal e menor população negra. Quanto mais verde, mais horizontal e mais população negra. Quanto mais roxo, mais vertical e mais população negra. Então, vamos lá. Vou começar por aqui, tá? Perceba que claramente na área mais central a gente tem um percentual de população negra, que é verticalidade, né? População em apartamentos, vertical, e percentual da população negra. O que eu estou vendo aqui? Ó? Uma fortíssima verticalidade nessa área central e uma tendência de um percentual menor de população negra, consequentemente, essas áreas centrais tendem a apresentar um custo de vida mais elevado. Nesse outro gráfico aqui, ó, esses dois mapas, eles também ajudam nessa informação. Perceba que há uma coincidência entre eles, né? Aí ele vai mostrar aqui, ó.
Domicílios com renda familiar de 20 ou mais salários mínimos. Percebam como elas se concentram também nas mesmas áreas onde há essa concentração de vermelho aqui, com algumas pontuais exceções. Ok? Nas áreas centrais, também existe ali uma maior concentração da renda. No caso aqui, ó, acesso à população a transporte de massa. Então, existem os pontos aqui. Quanto mais claro, maior o acesso. Ó, percentual de 75 a 100, 0, quanto mais escuro. Ou seja, a área com melhor infraestrutura de transporte de massa também é aquela onde tem a população que mais concentra a renda e onde há mais verticalização e menor concentração de população negra. Ok? É essa informação que precisa ser cruzada para responder a seguinte pergunta. Com base nos 3 mapas apresentados, indique se a verticalização da cidade de São Paulo viabiliza o acesso do conjunto da população a áreas de maior qualidade urbanística, justificando a sua resposta. Tá? Primeira parte da pergunta. Com base nos 3 mapas, indique se a verticalização da cidade de São Paulo viabiliza o acesso do conjunto da população a áreas com maior qualidade urbanística, justificando a sua resposta. Resposta é sim ou não? Deixa eu ajeitar aqui para melhorar a vida de vocês. Verticalização é uma maior concentração de prédios, né? São Paulo, então, se destaca consideravelmente com edifícios altíssimos, 25, 30 andares, até mais. E aí, pessoal, sim ou não? Olha que interessante. A verticalização, ela é um fenômeno que tende a tornar o ambiente mais densamente povoado devido à fortíssima valorização na disputa de uso por esse espaço. Fica tão caro você viver sozinho naquele lugar que a gente acaba aceitando, né, se submetendo a morar uns sobre os outros. Essa é a verticalização que a gente vê nos grandes centros. Quanto maior é a concentração de prédio no lugar, mais forte é a valorização desse espaço. E aí, é inevitável que esse espaço, por mais que ele seja densamente disputado, ele permaneça muito caro, promovendo de forma mais intensa o processo de segregação socioespacial. E aí, o que esse ambiente, apesar de ser verticalizado, ele fica caro, né? Porque ele acaba expulsando para as zonas periféricas, né, para as áreas mais afastadas desse centro, as zonas periféricas, a população de menor renda, e que no caso aqui de São Paulo, a relação está sendo estabelecida também como uma população predominantemente preta, que seria, né, o grupo predominantemente nessa cidade, que compõe o grupo dos menos abastados. Então, Gustavo, essa é uma questão interessante. A gentrificação é quando você faz a recuperação de uma área decadente da cidade. Nesse nosso caso aqui, até pode existir num bairro ou outro a gentrificação, mas inevitavelmente essas áreas centrais elas já são as mais valorizadas. Trazer aqui para o Rio de Janeiro, o que são as áreas centrais? Né? O centro do Rio, a Zona Sul, né? São áreas que exercem essa centralidade. E as periferias? As áreas mais afastadas, né? Bangu, Campo Grande, em que você vai ver menor verticalização,
porque o espaço é menos disputado e, consequentemente, menos caro, né? E uma população predominantemente de menor renda, e, no caso do gráfico aqui de São Paulo, também com um percentual majoritariamente mais negro, né? A questão, né, usa esse termo, né, para fazer a referência da localização. Caríssimo, caríssimo. E eu garanto a você que ela jamais encontraria um aluguel desse na Zona Sul, por exemplo, se não fosse um negócio muito ruim em termos de localização. O padrão do metro quadrado é diferenciado. Verticalização, Yasmin, são prédios, né? Verticalização é o crescimento da cidade para cima, com uma maior densidade de pessoas vivendo nessas áreas mais centrais. Basta vocês passearem em qualquer lugar onde há mais prédios do que casas, você tem uma intensa disputa pelo uso daquele espaço. E, consequentemente, esse espaço se torna mais caro. Tá? Sim, mas perceba só, Yasmin, dá um passeio pelo centro de Maricá, por exemplo, e você vai começar a ver o surgimento de prédios. Você vai progressivamente vendo ali a substituição das edificações mais simples por prédios mais elevados. Não há uma mudança radical de uma hora para outra, porque alguns prédios ainda são funcionais. A cidade ainda tem um espraiamento considerável, uma ampliação no seu entorno. Mas sempre que vai, né, surgir um novo empreendimento, por exemplo, mesmo que sejam edifícios mais populares, tá? Você vai perceber a verticalização acontecendo, para que mais pessoas caibam no mesmo lugar. Ok? Então, a resposta dessa parte inicial seria não. A verticalização não viabiliza esse acesso, pois encarece o solo urbano e reforça a segregação socioespacial, mantendo as camadas de menor renda em áreas periféricas da cidade e que são normalmente desprovidas de infraestrutura ou apresentam uma infraestrutura muito limitada. Tá? Esse é o primeiro aspecto a se considerar. Aí ele fala, em seguida, cite um impacto do processo de verticalização para um ambiente urbano. Quando ele fala ambiente aqui, já é uma questão de destaque do ambiente natural, tá? Dos aspectos naturais. E aí não há dúvida que o impacto ambiental mais expressivo nessas áreas centrais é o famoso fenômeno da ilha de calor. Para quem não lembra, a ilha de calor ela se configura como o aumento da temperatura média da área central da cidade, né, muito superior ao da temperatura média nas áreas periféricas ou rurais. Isso se dá por quê? Porque, basicamente, na área central da cidade eu tenho uma maior concentração de edifícios, né, de asfalto e concreto na superfície, o que, por si só, já ajuda consideravelmente a aumentar a temperatura desses lugares. Nessa área central, eu tenho uma redução da cobertura vegetal, eu tenho menos áreas verdes, isso diminui a fixação de gás carbônico da atmosfera, diminui a troca de temperatura, né, pela evapotranspiração dos vegetais com a própria atmosfera. Então, eu tenho desmatamento, né, menos áreas verdes, tenho maior emissão de poluentes, porque eu tenho mais fábricas, mais automóveis liberando poluentes. Eu tenho impermeabilização do solo, né, mais asfalto e concreto na superfície, e eu tenho muitos prédios. Olha que interessante, o prédio ele dificulta a circulação do ar. Como a poluição atmosférica ela é mais densa, ela tem uma tendência a ficar mais próxima da superfície. E aí o prédio ele dificulta a circulação do ar. Ou seja, há uma tendência inevitável de se piorar a qualidade do ar existente nessas áreas centrais. Tá?
Isso faz com que a temperatura aumente e a qualidade de vida diminua sensivelmente, tá? Então, em termos de respostas, atenção para isso aqui. Um assunto que pode aparecer também, e aí vai depender muito do vestibular, o ERJ, por exemplo, é uma prova que isso pode aparecer, perguntando formas de amenizar esse problema da ilha de calor, por exemplo. Tá? O que pode ser feito numa área urbana para amenizar? Então, eu posso fazer o que já vem sendo feito em muitas cidades, né? A questão de aumentar a área com cobertura vegetal, são os chamados telhados verdes, né? Uma forma de você introduzir nas estruturas das edificações áreas com cobertura vegetal que podem ajudar a fazer essa amenização da temperatura pela troca de temperatura com a atmosfera e pela fixação de gás carbônico durante o dia. Tá? Isso é um ponto interessante. A eletrificação dos veículos, né? A ideia de você tirar das áreas centrais das cidades as unidades dos veículos que emitem muitas emissões de poluentes. Um aumento do número de usuários dos transportes coletivos, transportes de massa. Imaginem se, por exemplo, a gente pudesse tirar veículos individuais da cidade e substituísse isso por um ônibus, ou um articulado, né, ônibus, por exemplo, ou trem ou metrô. Olha a quantidade de gente que eu consigo carregar de uma vez só e quantos carros eu teria que usar, por exemplo, se eu fosse fazer o transporte individual. Então, todas essas medidas podem ser usadas para atenuar o problema da ilha de calor, por exemplo. Sim, porque na questão ele pede para você falar, ó, cite um impacto. Você só precisava justificar a primeira parte. Que foi essa aqui, né, que a gente colocou. Não, porque ela não viabiliza, pois encarece o solo urbano, reforça a segregação e mantém as camadas de menor renda nas áreas periféricas da cidade. Tá? A especulação imobiliária, por exemplo, que é a valorização exagerada desses imóveis, né, ela está entre essas justificativas. A população mais pobre, né, que é excluída, está associada à questão da segregação. Agora, a segunda parte seria só isso aqui, ó, né? A ilha de calor. Cite um exemplo. Tá? Não precisaria ir explicado. Lanches VIP, quem é você? Como é que é seu nome? Priscila. Não estava conseguindo ver pela fotinha. Priscila, esse é o ponto decisivo da nossa história. Se você está nessa dificuldade agora, primeiro, fique feliz por identificar isso. E segundo, treine. Tu vai pegar isso aqui e vai escrever do seu jeito. Teve gente que me entregou material para corrigir e eu notei ali claramente que tinha texto que não era muito autoral. Fiz observações, fiz as minhas anotações, mas reforcei. Escrevam como se fosse uma mini redação. Só que ela tem comandos específicos, né? Cite, explique, justifique, cite dois, cite uma, comente. Tem que pegar a prova e, ó, treinar e me mandar. Ó, escrevi assim, eu vou fazer os apontamentos. Algumas escritas maravilhosas, tá? Que eu gostei bastante. Independente de você consultar, né, ter visto a aula, tá? Escreva do seu jeito.
Daqui para frente, a história muda, tá? Da aula 4 em diante, vocês não podem consultar absolutamente nada além dos seus próprios conhecimentos. Primeiro que a maioria que está aqui já está desde a qualificação. E a gente viu todo o programa. Não tem nenhum conteúdo novo para dar. O que a gente tem é conteúdo para aprofundar. Tá? Conteúdo para aprofundar. Novo não tem nada. O aprofundamento, no entanto, vai trazer perspectivas de interpretação que são muito diferentes. É nessa hora que você vai ter que treinar. E empaquei. Alguns fizeram isso. Professor, a questão tal, 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 eu fiz com o que eu sabia. A questão tal, 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 eu não saí do lugar, pesquisei e escrevi do meu jeito. É isso que é para fazer, tá? É isso. À medida que vocês ali na aula 8, mais ou menos, no máximo até a 8, vocês já consigam fazer a folha inteira sem precisar consultar o material e errando como tem que errar também, para depois a gente ir corrigindo, né, vendo essas informações, tá certo? É assim que faz. Sabe por quê? A aula, ela é fundamental para a gente tirar dúvida, né, para questionar a interpretação, para dar uma forma, mas é só na hora que você senta para escrever, né, e estruturar a tua resposta que a gente vai saber como é que vai aparecer para o corretor. E é muito comum isso. Ah, mas eu quis dizer. Lembra que o cara que está lá, ele não consegue interpretar. Ele só consegue ler. E tem que estar escrito o que ele perguntou. Ele não pode deduzir que você sabe. Entendeu? Você tem que demonstrar que sabe. Ok? Tem uma diferença grande. Pensa assim, eu sou burrão, tanto é que eu te dei uma lista fazendo um monte de perguntas. Como é que você me explicaria didaticamente para eu conseguir entender? É para pensar assim. Entendeu? O corretor precisa de uma resposta que seja clara e objetiva o suficiente para ele poder entender. Tá? É isso. Deixa eu ver aqui, Gustavo. Gustavo, sim. Foi inclusive a questão da semana passada, né? A questão do direito, né, cidadão. Se você cria um sistema de um transporte eficiente e de tarifa zero, há uma tendência natural de que as pessoas optem por esse tipo de modal. E a tendência com o tempo é de diminuírem a utilização de veículos individuais. A diferença de preço pode ser sensível nessa escolha. Tá? Poderia ser uma resposta também. Fica tranquila que vai dar tudo certo. A gente ainda vai voar. Olha essa questãozinha aqui, ó. Taxa de homicídios explode na região dos lagos. Famosa pelo turismo e pelas belas praias, a região dos lagos também se destacou em 2017 por uma característica nada atraente. 4 das 7 cidades da região figuraram entre as 10 com piores taxas de homicídio do estado, como mostra um levantamento do Instituto de Segurança Pública. Búzios é a cidade com maior aumento populacional na região dos lagos. Búzios foi a cidade que mais cresceu em população na região dos lagos no estado do Rio, com os dados do IBGE, que mostram ainda que todas as cidades da região dos lagos receberam mais moradores, né, cerca de 19%, a mais do que em 2010. Essa questão tem múltiplas camadas, tá? Primeiro, a região dos lagos tornou-se uma área muito atrativa para a população por inúmeros fatores, em especial a mobilização que o capital proveniente do petróleo acabou proporcionando para um número significativo de cidades na região. Hoje, ela avança em direção à região metropolitana também. É o caso de Maricá, né, de Niterói.
a exploração de petróleo no norte do estado, que seguiu ali em direção às baixadas litorâneas, na região dos lagos, e avança para a metropolitana, ela proporcionou ali um dinamismo econômico que atraiu muita população. Maricá, por exemplo, na região metropolitana, mas está muito próxima, né? Está colada ali em Saquarema, faz limite ali, né? E no Brasil inteiro é a terceira com a maior taxa de crescimento populacional, por exemplo. Tá? Então, mostra o quão complexa é a dinâmica demográfica. E há uma estimativa que na próxima década, Maricá dobre de tamanho, né? Chegue perto ali dos 600 mil habitantes. Essa é uma estimativa que se faz aí e que já preocupa todos os planejadores. Não há dúvida, o prefeito atual já está preocupado com esse futuro aí. Né? Como dar estrutura para tanta gente, mesmo sendo uma cidade rica, como garantir uma estrutura adequada para tanta gente ao mesmo tempo. Tá? Agora, um outro fator determinante aqui, para 2017 em especial, foi o impacto que, sobretudo, a cidade do Rio de Janeiro enfrentou durante a fase de preparação para a Copa do Mundo e das Olimpíadas, 14 e 16, né? Houve um projeto de política pública que ficou conhecido como Polícia Pacificadora, que tinha um objetivo muito atrativo naquele momento, né, de ocupar as áreas que eram vulneráveis ao crime organizado e tudo mais, que acabou por mobilizar esses grupos criminosos para as cidades do entorno. E a região dos lagos acabou sendo um desses destinos também, né? A retirada desses grupos criminosos de comunidades do Rio de Janeiro capital, que acabaram deslocando-se para outras regiões do estado, até de outros estados, o que fez também com que a segurança pública fosse insuficiente para dar conta desse crescimento. Aí vem a pergunta. A pergunta é a seguinte, ó. Explique o recente aumento dos índices de violência urbana na região dos lagos. Né? O aumento, né, dessa violência decorre, né, do crescimento demográfico acelerado e desordenado, que vai sendo impulsionado pelo turismo, pelas atividades petrolíferas, sem o devido acompanhamento das infraestruturas em segurança pública, né, em moradia adequada, né, em empregabilidade. A intensa disputa por esses espaços limitados, né, contribui também para uma segregação socioespacial, bem parecida com a questão anterior, e o inevitável nesse desordenamento do espaço é um crescimento das favelas, das comunidades carentes, e uma grande defasagem, né, de serviços que atendem a população. Então, se a gente for pensar na primeira parte ali, para explicar, esse é o contexto. Aí ele pede ali, ó, em seguida, identifique outros dois problemas socioespaciais surgidos em função do crescimento recente dessas cidades fluminenses, né? E aí a gente pode associar, né, a questão da segregação socioespacial com o surgimento de loteamentos irregulares, ocupações precárias, né, o crescimento de comunidades, a precariedade dos serviços públicos de transporte, de saúde, de saneamento, tudo isso, né, poderia estar integrado ali. Até a desigualdade, né, social que acaba sendo causa desse problema e acaba colocando uma população à margem da lógica econômica da própria cidade, né, dos moradores locais, em razão desse boom econômico que não necessariamente consegue absorver toda a população. Se alguém pegar um texto desse aí e relacionar, por exemplo, com o que está acontecendo em Maricá neste exato momento, a resposta vai ser a mesma. Só vai mudar a cidade, mas o contexto é o mesmo, tá? A lógica, infelizmente, ela não muda.
Tranquilo até aqui? Se vocês perceberam nessas últimas provas, eu coloquei temas que eram mais tranquilos, acreditem, tá? Temas mais tranquilos. Mas eu gostaria que vocês percebessem uma característica dessa prova, a semelhança nas relações das informações, né? Caiu um assunto sobre Maricá, depois caiu um sobre a região norte fluminense, região dos lagos, em duas questões que contextualizam cenários diferentes, mas tem uma resposta semelhante. Aí eu volto lá no comentário que foi feito. Deixa eu ver aqui. Lá no iníciozinho. Aí. A Yasmin. Costumam repetir questões ou conteúdos? Tá aí o exemplo. Fiz questão de colocar provas parecidas. E aí, para continuar ainda dentro desse espaço urbano, olha a questão número 6 aqui. Ó. Cidades planejadas podem reduzir problemas urbanos. É o oposto do que a gente viu agora, né? Problemas urbanos ocupam inevitavelmente parte do nosso dia a dia. Embora eles pareçam inerentes a grandes centros, o planejamento de uma cidade deve entender cada um dos obstáculos e propor projetos para eliminá-los, ou mesmo minimizá-los. Uma cidade planejada tem maiores chances de atender aos anseios da sociedade e postergar o aparecimento de novas situações que gerem desconforto à população. Considerando que a população urbana mundial cresce de maneira constante, e especialmente nos países subdesenvolvidos, apresente dois efeitos positivos da criação de cidades planejadas. Essa agora eu gostaria que vocês, em cima dessas duas questões que a gente finalizou, que vocês pensassem no porquê. Quem escreveu já a resposta também, tá? Não tem problema. O que uma cidade planejada evita, né? Vou pegar o caso brasileiro. Uma urbanização tardia, acelerada, desordenada, concentrada e terciária. Tudo que há de ruim em termos de organização do espaço urbano. Se eu crio um espaço planejado, eu tendo a melhorar a mobilidade urbana, o acesso aos serviços de saúde, uma maior adequação à moradia, né, uma universalidade no acesso ao saneamento, por exemplo. Eu melhoraria a mobilidade urbana, né? Então, nesse caso, especificamente, né, da mobilidade, por exemplo, transporte mais fluido, né, com ruas e avenidas mais alargadas, bem divididas, proporcionalmente planejadas. Eu tenho um sogro, que ele hoje está com 70 anos, né? E ele morou perto da Avenida Brasil, e ele comentou que, na época da juventude dele, não era raro ver gente jogando bola na pista da Avenida Brasil. Golzinho, botar chinelo. A pista foi construída numa época em que o número de veículos que circulavam por ela era muito aquém da sua capacidade, a ponto da molecada conseguir jogar bola fazendo um golzinho. Parava quando de vez em quando passava um carro. Alguém consegue imaginar essa cena hoje? Botar alguém para fazer um golzinho no Brasil? Não tem como, né? Hoje é a pista que é aquém da necessidade de veículos. A gente pode falar de uma redução sensível da segregação socioespacial, sem dúvida. Eu crio uma condição de vida mais adequada a essa população. Eu diminuo a diferença, né, entre o espaço nobre e mais pobre, né, e embora haja essa diferença, ela é menos sensível, né, considerando as necessidades fundamentais da população. Então, eu tenho
serviços mais eficientes, como rede de esgoto, água, energia, né, para a população. Eu posso falar de criação de ambientes de mais amenidades, né, como áreas verdes, espaços de lazer para a população, né? E se eu relacionar com a outra questão, por exemplo, uma melhoria de sistemas de segurança para a população, tudo isso poderia entrar na sua resposta, tá? Eu posso reduzir consideravelmente problemas relacionados à macrocefalia urbana. Lembra do conceito que a gente trabalhou já tem um tempinho, né? Foi para a prova de qualificação, mas a gente trabalhou com esse conceito, a macrocefalia, que é o inchaço urbano, né? Faz com que essa área central fique com tanta gente vivendo que esse espaço é inadequado, insuficiente para atender a população. Eu, como geógrafo, ando pela rua com um olhar diferente, né? Acompanhando os processos. E, em especial, gosto muito do assunto urbanização. Pega a área central ali do centro de Maricá mesmo, tá? Na área central ali, percebam quantas vezes aquelas pistas ali já foram modificadas em relação a faixas, número de faixas, sentido das faixas, tudo para tentar, de algum modo, diminuir o impacto viário de um trânsito hoje que já é caótico em determinados horários. Essa complexidade do trânsito já chegou na rodovia. Aquele horário ali do rush, né, do final de tarde, chegar e sair já proporciona uma complexidade para a vida da população. Não dá mais para planejar o deslocamento por aquelas áreas ali como a gente fazia no passado, por exemplo. E não é um passado muito distante, né? Nosso projeto, né, está há 11 anos, então há 11 anos eu estou frequentando Maricá por causa do cursinho e a mobilidade é geralmente nesses horários de pico. Dificilmente eu conseguiria me deslocar se eu não fizesse esse transporte de moto, como eu faço hoje, por exemplo. Então, Gustavo, aí essa já é uma questão complexa, viu? A arquitetura hostil, ela visa, de certo modo, adaptar esses espaços para que eles dificultem a vida da população desfavorecida nessas áreas centrais. Então, pensar na arquitetura hostil como uma forma desse planejamento aí já seria um problema. Na verdade, ela não é planejada, ela é adaptada, né? Eu construí um viaduto. E aí, infelizmente, né, a população de rua acabou ficando lá embaixo. Eu botei uma grade e eles arrombaram. Aí eu fui lá, botei um monte de pedra pontuda para não deixar que eles consigam, né, ficar ali embaixo. Ou faço o banco torto na praça, ou tiro o banco, né, assim, ponto de ônibus sem banco, né? Nesse caso, é uma adaptação, não é um planejamento. Planejamento já, né, de certo modo, estruturaria projetos habitacionais mais populares, em áreas específicas para atender uma quantidade, né, de habitantes específicos, com financiamento adequado, subsidiado pelo poder público, né? Então, né, um aluguel social pago em razão dessa ocupação. Planejamento, nesse caso, seria prévio. Mas uma excelente questão. Yasmin, nesse caso, não. Tá? Essas modificações, elas não estão acontecendo com espaços que ficaram decadentes e abandonados. Pelo contrário, eles estão sendo refuncionalizados ali, ou modificados, melhor dizendo ali,
para atender as mesmas funções. Preciso criar mobilidade. Botei a rua subindo. Ih, gerou mais trânsito lá em cima. Agora bota a rua descendo. Agora a rua é de mão dupla. Até alguém descobrir que o que necessário vai ser ali mesmo é um túnel ou um viaduto para fazer um grande fluxo que circula ali pela área central, passar por outras partes da cidade. Uma via perimetral e não radial, por exemplo. Tá? A gentrificação exige que o espaço, por alguma razão, tenha perdido a importância. No caso ali, não, ele é tão importante, fica cada vez mais importante, que o uso precisa ser o tempo inteiro adaptado. É nesse sentido. Oi, Ana, sentimos a sua falta. Que bom que você pôde chegar. Mudando de assunto agora, hein? Essa foi uma questão bem difícil, tá? Bem difícil. Porque a questão mostra aqui, ó, distribuição espacial da indústria, e essas bolinhas aqui, ó, estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Mas existem algumas áreas em que essas bolinhas estão mais fortemente concentradas aqui, ó, nesse eixo Rio-São Paulo, principalmente. Aqui, inclusive, historicamente está o espaço de industrialização fortemente concentrado do país. Aí a pergunta é a seguinte, ó. A industrialização do país como fator de desenvolvimento econômico tem sido pauta em diferentes governos brasileiros desde 1930. 30, quem assume é o Getúlio Vargas. E ele é o primeiro presidente do país a estabelecer uma política pública desenvolvimentista voltada para a substituição de importações de bens industriais com investimentos do Estado na indústria de base, os investimentos em infraestrutura. Né? Ele que dá a grande largada como projeto de Estado. Já existia a indústria antes, mas elas eram incipientes, né? Insignificantes, dependiam muito das iniciativas particulares, privadas, para acontecer. Com Getúlio passa a ser uma política de Estado. Aí o texto fala assim, ó, a partir das informações do mapa, nomeia o processo socioespacial nele representado desde 1930. Para quem olha o mapa assim, ainda mais numa prova discursiva, tá? É interessante porque, ao ver um monte de bolinha aparecendo em outros lugares do país, a pessoa tem tendência a falar de um fenômeno muito comum, que acontece no Brasil, inclusive, que é o chamado processo de desconcentração espacial da produção. Acontece no Brasil e no exterior. Só que no caso brasileiro, historicamente, a gente tem um modelo chamado de desconcentração concentrada. A frase é meio contraditória, mas ela explica bem. A indústria no Brasil ela foi fortemente concentrada nesse eixo, como eu já expliquei, Rio e São Paulo. E durante a fase de desconcentração, a indústria basicamente se desconcentrou, ocupando outras cidades, para o interior, por exemplo, dos próprios estados do Sudeste. Não é à toa que no Brasil, o Sudeste, ainda hoje, né, é detentor de praticamente 70% do espaço produtivo industrial do país. Então, por mais que eu veja indústrias surgindo em outros lugares, e elas estão surgindo, é verdade, né, Polo Industrial de Manaus, Camaçari, na Bahia, entre outros, tá? No sul do país também, há ainda uma fortíssima concentração. E aí o que você deveria escrever como processo é a concentração espacial da indústria, marcada especialmente aqui na região sudeste, com destaque para Rio e São Paulo, mais especificamente São Paulo e Rio, né? Lembra que a urbanização foi concentrada? E foi por quê? Porque a indústria também foi. Entre os fatores locacionais para essa indústria, né, ficar concentrada, né, nós tínhamos
O capital da cafeicultura, ainda fortemente concentrado aqui, que acabou ajudando o Estado a reverter parte desse investimento nesse projeto de industrialização. Uma mão de obra concentrada e, consequentemente, mercado consumidor também. Infraestrutura de energia. A cidade do Rio de Janeiro vai ser a primeira a ter energia elétrica na cidade, por exemplo. Transporte, sobretudo as ferrovias que atendiam a cafeicultura, né, que vão atender a indústria, por exemplo, a rodovia, né, via de circulação, os portos dessa região. Percebam que há uma junção de fatores locacionais que potencializam significativamente essa concentração da indústria. E é a mesma coisa que dificulta a desconcentração. Por mais que ela esteja em curso, ela é muito lenta se comparada à concentração, tá? Essa questão, quando caiu, fez muita gente errar. Porque todo mundo pegou a ideia do comportamento do processo industrial que predomina no mundo da década de 70 para cá, que é a desconcentração. Ok? Então, o processo representado é a concentração espacial da indústria, marcada pela forte polarização da atividade fabril, né, das atividades industriais, no Sudeste, especialmente Rio e São Paulo. Aí a pergunta é, em seguida, apresente uma causa e uma consequência para a ocorrência desse processo. O processo é a concentração industrial. Qual é a causa? Né? Uma desigual distribuição espacial das indústrias no país, fortemente concentrada nessa região. Causa, especialmente, né? Uma acumulação prévia desse capital, né, da cafeicultura, a infraestrutura do transporte concentrada, de energia, o mercado consumidor existente. Tá? Todas são causas para esses fatores locacionais da indústria. E, como consequências, né, a gente tem um aumento das diferenças, né, das disparidades regionais. Né, o Sudeste vai se desenvolver economicamente muito mais do que as outras regiões. Vai se criar uma forte mobilidade populacional, né, uma forte atração de população que migra de outras regiões, especialmente do campo para a cidade, né, o êxodo rural, por exemplo, gerando um crescimento desordenado, sobretudo nas metrópoles do Sudeste. Então, para você responder essa questão, precisaria tratar desses tópicos, tá? Agora sim. Se a pergunta para você fosse por que a Inglaterra se industrializou primeiro do que outros lugares do planeta, você ia usar a mesma lista de fatores locacionais. Concentração de capital de investimentos, melhor infraestrutura de transporte, de energia, né, de matriz energética, de mercado consumidor concentrado, de mão de obra disponível para o trabalho. Tá? Agora, eu esperei alguém perguntar, mas ninguém perguntou. E se eu falo sobre mão de obra barata, incentivos fiscais, legislação frágil? Cuidado, hein? Esses fatores são novos fatores para a reorganização espacial das indústrias. Para justificar, por exemplo, por que a indústria hoje sai do Rio de Janeiro, capital, e prefere ir para uma cidade de interior. Custo alto da mão de obra no centro, custo alto dos impostos no centro e vantagens comparativas no interior, por exemplo. Esses três fatores não valeriam para essa resposta, tá? Não serviriam. Serviriam para explicar, e vai aparecer um pouquinho mais à frente aqui,
Eu pulei de propósito, tá? Vou voltar na 8 depois. Olha essa questão 9 aqui, ó. Também da UERJ. Olha a pergunta dela aqui, ó. A fabricação de veículos automotores no Brasil, especialmente a de automóveis, concentrou-se basicamente no estado de São Paulo até a década de 60. A partir de 90, houve uma redistribuição espacial das montadoras de automóveis no país. Então, aqui, ó, um ABC Paulista, São José dos Campos, Curitiba, tal, Gravataí, Camaçari, na Bahia. Aqui fazendo uma referência, por exemplo, aos salários pagos, em média, por essas montadoras. Em São Paulo, na área central tradicional, os salários são muito maiores do que lá em Camaçari, na Bahia. E aí você vê, ó, a fábrica de veículos automotores em 2006 ainda tem uma grande concentração em São Paulo, mas você começa a ver Rio, Minas, Goiás, Bahia, que é o caso aqui de Camaçari, o próprio Rio Grande do Sul, tem no Paraná, tá? Olha a pergunta. Mesmo assunto, uma abordagem diferente, ó. Considerando as informações acima, aponte duas razões que favoreceram essa redistribuição das montadoras no território. Eram concentradas e agora se desconcentram. Nenhuma das respostas que a gente colocou anteriormente serve. Precisam ser novas. E aí, o que a gente vai escrever? Né? Dentre os fatores que favoreceram a saída das fábricas de São Paulo estão os salários mais baixos e os incentivos fiscais que são oferecidos por municípios e estados, né, para onde essas indústrias se deslocam, né, em outras regiões. Usa-se até um termo guerra fiscal ou guerra dos lugares, né, para fazer essa referência à mudança de impostos que estados e municípios proporcionam para atraírem essas indústrias. Ah, Felipe, eu poderia falar que é mais caro onde está? Sim, também. Os salários mais elevados e os maiores custos com os impostos nas áreas tradicionais, como em São Paulo, por exemplo, acabam contribuindo para o deslocamento dessas indústrias para outras cidades do interior, por exemplo. Tá? Basicamente é isso, né? Que é para apontar, então não tem que explicar muito detalhe, não. Então toma muito cuidado, tá? Se aparecer uma comparação de períodos, você tem que ficar atento se ele está falando sobre a formação, lá na origem dos espaços industriais, ou as mudanças, como, por exemplo, a transferência dessas indústrias. Há um terceiro problema aí, isso já caiu numa prova de qualificação, então fiquem atentos a essa questão, que envolve a desindustrialização, que é um negócio pior. E, por exemplo, quando uma indústria sai do Rio de Janeiro, capital, e vai lá para Camaçari, na Bahia, por exemplo, continua no Brasil. Está explorando vantagem comparativa, imposto mais baixo, mão de obra mais baixa, tudo isso. Mas continua no Brasil. O problema é quando essa fábrica vai embora do Brasil. É a desconcentração que faz com que ela vá para fora. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, com a Lupo, essa que faz meia, cueca. Pois é, ela transferiu a operação para o Paraguai. O Paraguai, nosso vizinho aqui, criou uma lei, chamada Lei Maquila, vem de maquiladoras, né, que é um processo comum em outros países, por exemplo, no México, né, que oferecem vantagens tão significativas para as indústrias que elas acabam se deslocando, né, sendo atraídas
para produzirem nesses lugares. No caso do Paraguai, o imposto, né, sobre a atividade industrial lá é de até 6%. Dependendo da região do Brasil aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai ter taxas beirando ali os 30%. Aí o empresário faz a conta, né? Eu pago 30 aqui. Se eu for para lá, pago 6 e eu posso continuar vendendo para quem está aqui, eles fazem parte do acordo comercial do Mercosul, é melhor levar a fábrica para lá. Ele faz a conta. Ah, mas eu vou ter que pagar com transporte. Sim. Digamos que somando isso tudo, ao invés de 30, eu esteja pagando 20. Economizei 10 do mesmo jeito. Está valendo a pena. Sem contar que, às vezes, essas fábricas, elas não são nem instaladas pelo empresário que está indo para lá, não. É o próprio país que vai lá, cede terreno, subsidia a infraestrutura, constrói a edificação e cede esse imóvel para que a indústria possa explorar. A gente também já fez isso aqui no Brasil em algumas situações. Então, não tem ainda nesse material aqui, mas certamente já falamos na qualificação e falaremos novamente sobre um dos mais graves problemas da economia brasileira hoje, que é a desindustrialização. E tem mais, hein? Para quem assistiu a aula de geopolítica, a China, no seu atual plano quinquenal, criou lá dentre os seus objetivos, né, que é conseguir a sua soberania alimentar, é não depender da produção alimentícia de outros países. Logo, a principal atividade econômica do Brasil, que é a agrícola, e o seu principal parceiro comercial, que é a China, podem, num futuro não muito distante, não terem mais essa reciprocidade nas necessidades, né? Mais um fator determinante para que o Brasil busque, o mais rápido possível, recuperar o seu processo de industrialização, porque senão a gente vai passar aí uma fase nebulosa na nossa história. Isso é muito triste. Sim, criar uma relação de dependência muito grande de um setor nos torna muito vulneráveis, ainda mais um setor que é de bem de baixo valor agregado, né? Matéria-prima, produto agrícola, né? São as commodities. Isso que você está falando, Pri, é ainda mais interessante, porque lá em Camaçari, por exemplo, o governo do estado subsidiou uma fábrica para a Ford. A Ford já tinha a fábrica em São Paulo, no ABC, era uma fábrica com muitos empregados, e abriu essa segunda lá em Camaçari, com um número menor de empregados. Era uma fábrica mais moderna, né, mais automatizada. Eles tinham duas. E eles ficaram com 5 anos de uso sem gastar absolutamente nada com a fábrica, né? O governo subsidiou tudo. Nesses 5 anos, eles fecharam a fábrica de São Paulo e demitiram todos os funcionários. Né? Só de empregos diretos ali foram mais de 5 mil demitidos. E ao término do tempo de subsídio, a Ford também resolveu fechar a fábrica de Camaçari. Como a fábrica era do governo do estado, eles renegociaram e essa fábrica hoje está nas mãos da BYD. É ela que vai fabricar veículos naquela planta, né, que foi instalada em Camaçari. Por sorte, estávamos no momento em que os chineses também se interessaram por essa fabricação aqui. Então, foi substituir uma fábrica por outra, né? Mas olha o impacto que isso causou, especialmente nesses funcionários mais antigos, né? Os de São Paulo, por exemplo, que tinham salários comparativamente muito maiores, né? Infelizmente, é algo comum. Ah, perdão, é a 8. Agora vai ficar fácil responder a 8, hein?
A localização de uma indústria está relacionada à busca de vantagens que lhe confiram melhores condições em relação à concorrência. Assim, quanto menores os custos envolvidos, maiores as possibilidades de lucros. Os principais fatores levados em conta para a instalação de uma fábrica são mercado consumidor, matéria-prima, transporte, água, energia, mão de obra, tudo que eu já falei. A ação do Estado também pode influenciar na localização das indústrias. Maiores impostos, incentivos. Ao longo do tempo, os fatores que interferem na escolha da localização de uma indústria variam de importância, podendo inclusive surgir novos fatores. Explique a diminuição da importância nos dias de hoje da localização das indústrias nas proximidades de recursos energéticos. Olha que pergunta mais específica, né? O que a gente pode destacar especificamente aí, né? É importante destacar que há um avanço tecnológico na transmissão de energia, existe uma ação do Estado, né, na concessão de incentivos, e a gente tem, além dessas redes de energia mais eficientes, percorrendo distâncias maiores devido a uma maior infraestrutura, a gente também tem uma maior diversidade de matrizes energéticas, né? A gente não precisa mais ficar na dependência de recursos provenientes de uma única só fonte, de um só lugar. Vamos pensar no caso brasileiro aqui, por o setor de transporte, né? A gente é muito dependente ainda do rodoviarismo. Mas o próprio transporte rodoviário hoje, que depende do diesel para sua locomoção, que é um derivado caro do petróleo, né? A gente tem diferentes lugares produzindo esse diesel. E eu ainda tenho o biodiesel, que é uma fonte, né, geradora de energia que eu posso usar o próprio campo do Brasil para produzi-lo. Os biocombustíveis, eles entram no bojo dessas novas alternativas, por exemplo. Eu tenho energia solar, tenho energia eólica, energia nuclear, maré motriz, uma diversidade, né, de mecanismos que proporcionariam isso. A segunda parte é: indique uma ação do Estado que pode exercer influência na instalação de uma unidade fabril e que o Estado pode promover. A gente já falou aqui também, né? Reduzir ou isentar impostos, por exemplo, para atrair novas empresas. Investir em melhorias de infraestruturas, portos, redes de comunicação, de energia, subsidiar a instalação dessas indústrias. O exemplo de Camaçari, né? O governo financiou, cedeu terreno, isentou de imposto durante algum tempo, e, embora continuasse dono da indústria, ele cedeu para a exploração dessas novas atividades. Então, tudo isso você poderia colocar na sua resposta, tá? Tá chegando o momento surpresa da nossa aula. Vai ter um momento surpresa. Questão 10. Yasmin, se depender do petróleo, sim. Tá? A curva de declínio de produtividade, ela já começou. Ainda é muito recurso, muito petróleo, mas ela tem uma tendência ao declínio. O que muda é o que pode ser feito, e parece ser essa a estratégia mais inteligente, é você aproveitar toda essa fase de bonança, né, de recurso quase que ilimitado, para o desenvolvimento de outros setores econômicos que potencializem essa cidade. Por exemplo, o turismo. Vai ter lá um resort, e se ficar pronto como se projeta, né, o Maraí, ele vai seguir moldes dos resorts, né,
da costa ali da Bahia, resorts de alto padrão. Isso mobiliza uma economia considerável, né? Criar espaços que entretenham a população, transformando a cidade em uma zona de turismo. Ouvi falar também sobre o polo industrial, voltado para a aviação, para o automobilismo, né? Existem projetos interessantes para a região. Você pode converter uma receita, que hoje é mais direta e simples, para uma diversidade de atividades muito mais sustentáveis do ponto de vista econômico, porque tendem a apresentar maior diversidade. Dá muito tempo para fazer isso, viu? Dá muito tempo. O que não se pode na cidade, e eu percebo que esse é bem o discurso que o prefeito atual reforça, né? Ele é um cara muito visionário nesse sentido. É que ele não pode fazer com que a cidade permaneça numa relação de dependência com o dinheiro público, né? Os projetos sociais, eles têm, como esse nosso, por exemplo, né? Eles têm uma importância gigantesca, mas eles não são sustentáveis a longo prazo, né? Garantir uma renda para uma família pobre que está passando dificuldade hoje é uma necessidade. Transformar essa renda como a única renda da família por tempo indeterminado é uma impossibilidade, porque essas nuances econômicas elas vão acontecer. E se a fonte que gera esse dinheiro subsidiado secar, essas famílias elas não têm essa autonomia para conseguirem se sustentar. Então, qualificar o filho do trabalhador, garantir formação, como a gente está fazendo agora aqui, por exemplo, né, tudo isso custa muito dinheiro. Né, para fazer com qualidade custa caro. Mas se todo mundo sair daqui com a sua formação, ter o seu local de trabalho bem remunerado, e que possa, de preferência, existir na cidade, ou que mesmo que seja fora, se converta em receita também para a cidade. Tudo isso tende a gerar uma sustentabilidade que se busca para o futuro. Não é tão rápido, né? É um processo muito lento, por sinal, mas ele precisa começar. Né? Olha que questão legal essa aqui, e bem difícil, hein? O atual avanço tecnológico permite produzir robôs de tamanho manejável e facilmente incorporados às estruturas produtivas e à prestação de serviço. Em 2015, o custo de um robô soldador era de $8 por hora, o equivalente ao custo da mão de obra para o mesmo trabalho no Brasil. Aí ele mostra aqui, ó, custo da mão de obra manufatureira no Brasil, que são essas bolinhas aqui, ó. Olha como é que o custo vem aumentando aos poucos. Custo de um robô soldador, olha o que aconteceu com o custo do robô. Só caiu. E o custo da mão de obra manufatureira no México subiu muito. A do Brasil já era mais alta, mas acabou sendo ultrapassada pela do México. Imagine você que é empregador e precisa contratar alguém para soldar. No México, o salário fica cada vez mais alto. No Brasil, o salário fica cada vez mais alto. E o robô, embora custe mais caro para a instalação, vai ficando cada vez mais barato na sua utilização. O que você vai fazer? Vai mandar embora o trabalhador e vai comprar um robô para fazer o serviço no seu lugar. Essa é a pergunta que ele quer que você desenvolva. Qual era a relação entre o custo da mão de obra e a localização das indústrias na segunda metade do século XX? Como que a robótica poderá alterar essa relação? A relação dessa mão de obra, né? No século XX, o salário era, de certo modo, mais baixo, as leis ainda mais frágeis, e isso acabou permitindo que essas indústrias se instalassem nesses países periféricos em busca dessas vantagens.
mão de obra mais barata, incentivos fiscais, legislação mais frágil, quando eu comparo países, esse é um ponto importante, né? Só que isso vai mudar com o tempo, por quê? A robótica gera um impacto diminuindo o preço, né, dos robôs, enquanto que o trabalho humano ele vai aumentando o seu peso no custo da atividade produtiva final, fazendo com que a tecnologia, né, importe mais do que o salário barato local. Faz todo sentido. As fábricas podem, inclusive, voltar para os seus países de origem, buscarem locais com melhores infraestruturas, porque eles não vão depender mais dos trabalhadores braçais. E pode, inclusive, permanecer no lugar onde está e automatizar a produção. Aí, na letra B, que ele fala assim, ó, considerando a atual situação de desigualdade social do México e do Brasil, são muito parecidos, tá? Indique duas possíveis consequências do uso intensivo dessa nova tecnologia, né, que é o robô no trabalho. O aumento do desemprego estrutural, que é o desemprego causado pela modernização da produção, né, a utilização de máquinas no lugar de trabalhadores braçais. E, infelizmente, né, o crescimento da desigualdade, já que uma grande massa de desempregados tende a forçar salários para baixo, tendem a tornar, né, os trabalhadores dependentes de políticas públicas que são assistencialistas, né, que vão garantir a subsistência de uma população que hoje não consegue fazer isso através do seu próprio esforço. Em parte, isso também está intimamente ligado a uma baixa qualificação da população, né, e acaba tendo mais dificuldade para lidar com essas novas tecnologias, de se adaptarem a essas evoluções que vão acontecendo progressivamente e buscarem também atividades que exijam um maior nível de qualificação, né? Atividades que ainda dependam do trabalho intelectual, por exemplo, da capacidade de comunicação, de interação. Para determinados serviços hoje, você consegue facilmente substituir um trabalho humano por uma inteligência artificial. Alguns dos empregos mais sofisticados, no entanto, que se valoriza pouco no Brasil, é aquele que ainda depende de uma capacidade intelectual individual. O cidadão que precisa pensar, desenvolver, responder equações de uma forma mais subjetiva. Inevitavelmente, essas são questões que envolvem esse mundo do trabalho. Pode ser parcialmente a questão da tecnologia, tá? Numa aula como essa, por exemplo, aqui, além de vocês que estão aqui presentes, a gente vai ter um monte de gente assistindo, né, pelo YouTube, tendo a possibilidade, através desse meio, de ter acesso a um recurso que, né, fatalmente ele não teria. E tudo isso, né, vem através da própria tecnologia. Não dá ainda, no entanto, para quem especialmente está aqui no presencial, ter a substituição do professor por uma IA qualquer que exista, pelo menos por hora, a gente ainda não tem como fazer esse tipo de substituição. Ainda não dá para se fazer esse tipo de substituição. Não dá para, num hospital, né, você confiar integralmente num equipamento que faça uma cirurgia em você sem ter um acompanhamento humano. Eu estava escutando esses dias, acho que o nome dele é Lito, o cara que comenta sobre aviação. Gosto muito dos comentários dele, inclusive, é um assunto interessante também. E aí ele estava falando que os aviões, né, hoje em dia, eles praticamente são autônomos, né?
Eles não dependem hoje de nenhum operador para sua mobilidade. Curioso isso, né? No entanto, quem confiaria em entrar num avião que não tivesse alguém operacionalizando esse avião, né? Então, que achava muito difícil que essa substituição acontecesse num intervalo tão curto de tempo. Bom, chegamos ao momento da surpresa. A surpresa, na verdade, é uma questão extra que eu quero trabalhar com vocês. Deu tempo, essa aqui ninguém viu, e aí o bacana é que você vai ter a oportunidade de trabalhar com ela neste momento. A questão é fato, mas é extra. Tá? Lançado em 2020 pelo governo federal, o projeto de lei, que ganhou o apelido de BR do Mar, pretendia criar rotas marítimas e estimular a cabotagem na costa brasileira. O projeto visa estimular o uso da cabotagem e equilibrar a matriz de transporte do país. Explique o que é cabotagem e aponte uma vantagem que o Brasil possui para justificar o seu uso. Para quem não esperava, nesse momento em que você está com o cérebro já cansado, a pergunta é: o que é cabotagem? E Gustavo, acabou passando aqui, não respondi só, mas já já eu volto. Existem sim, tá? E aí, gente? O que é a cabotagem? Ó, esse é um mapinha interessante para poder explicar, tá? Cabotagem nada mais é do que o transporte entre portos dentro de um mesmo país. Esses portos podem ser marítimos, né, Porto do Rio, de Santos, Barão, mas podem ser portos também lacustres ou fluviais. É o caso, por exemplo, aqui na bacia do Rio Amazonas, você tem portos que podem ir até Manaus, por exemplo, o Rio Tietê conectado ali ao Paraná, o transporte entre portos fluviais, por exemplo. Tá? Então, quando alguém te perguntar o que é a cabotagem, a resposta é bastante simples. Cabotagem nada mais é, tá, do que o transporte de cargas ou passageiros, tá, entre portos de um mesmo país, aproveitando-se, né, da costa, né, de um modo geral. E o Brasil, nesse caso, tem um potencial gigantesco, né, que é uma linha de costa gigantesca, o que permite um aproveitamento significativo dessa rota entre as diferentes cidades. A população vive predominantemente na faixa litorânea do Brasil, né, então isso facilitaria o contato entre as regiões economicamente mais concentradas, né? Isso também é um ponto sensível a se considerar. Sem contar que, aumentando o transporte de cargas por vias marítimas aqui, por exemplo, você reduz o fluxo que passa por rodovias e ferrovias. Você não tem congestionamentos, né? Não tem trânsito, a capacidade de carga é muito superior. Então, você teria a possibilidade
de utilizar um espaço muito mais significativo e com um detalhe importante, viu? Que pouca gente fala. No nosso caso aqui, brasileiro, esse já foi o principal transporte do país. Sim, não se esqueça que na colonização, o deslocamento ele era por navegação. Então eu dependia fundamentalmente da navegação. E isso só mudou no Brasil de forma sensível no finalzinho do século IX, mas especialmente no século XX, quando a gente sucateou, né, hidrovias, sucateou ferrovias para beneficiar o rodoviarismo, que foi um desastre para a nossa economia. Né? Então, para você que vai escrever, cabotagem é o transporte de cargas e passageiros entre portos de um mesmo país, sejam eles marítimos, fluviais ou até mesmo lacustres. O Brasil tem um gigantesco potencial pelo seu longo e extenso litoral, com grande potencial para o deslocamento de cargas em grande volume, reduzindo fluxo de transporte, diminuindo poluição atmosférica, contribuindo, né, especialmente ali para um deslocamento de menor custo, sobretudo para os produtos que o Brasil prioriza, né, em termos de transporte de carga, que são produtos de baixo valor agregado, como produtos agrícolas, minerais. Não se esqueçam, esses produtos são aqueles que representam as commodities, né, as matérias-primas de menor valor de mercado. Lacustre, Gustavo, é em lagos. Bom, gostei muito também. Aproveitamos bem o nosso tempo, fizemos até uma questãozinha extra. Eu ia dar mais tempo para vocês pensarem sozinhos nela, mas como o nosso tempo estava ficando apertado, achei melhor não perturbar vocês por tanto tempo. Mas tem um detalhe, hein? A partir da próxima aula, a nossa dinâmica muda. Sim, vocês vão ter uma lista para a semana, mas a lista da aula vai ser inédita, vai ser diferente. Vocês só vão ter acesso a ela no dia da aula, tá certo? Então, por favor, comecem a se preparar, porque a partir de agora vocês vão ter 20 questões e não 10, como a gente trabalhou até aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Ótima semana para vocês. Continuem firmes. Até a próxima quarta. Pessoal, o grupo está aberto, hein? Vão lá comentar. Incentivem os alunos a assistirem ao vivo. É isso. Boa noite. Obrigada, professor.